Olá, hoje vamos falar sobre sexualidade na longevidade ativa do idoso. Será que é importante? Então, vamos primeiro para alguns conceitos segundo a OMS com relação à sexualidade. A sexualidade, ela compreende o sexo, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Ela é experimentada e expressa através de pensamentos, fantasias, desejos, atitudes, valores, comportamentos, práticas e relacionamentos e pode ser influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos e espirituais. A sexualidade é um componente importante da qualidade de vida, e por isso é tão importante ser abordado na questão do idoso. Mas existem muitos mitos com relação à sexualidade do idoso. E o primeiro deles é que a sexualidade pertence mais aos jovens. Será mesmo? E a gente vê que na prática, tudo na mídia ou na cultura, tudo é voltado mais para os jovens. Muitas vezes tem de se pensar que o idoso não tem mais sexualidade, né? Ou pelo menos os mais jovens tendem a crer que isso talvez não seja possível. E esse é um mito, na verdade. A sexualidade sempre está presente, independente da idade. Ela pode sim mudar de formato, mas ela sempre está presente. Um segundo mito é que talvez os idosos sejam assexuados, né? Ou seja, muitas vezes, como eu falei antes, o jovem ou os filhos têm uma dificuldade de aceitação de que os idosos possam se expressar de alguma forma com relação à sexualidade. O que não é verdade. Muitas vezes eles sentem falta disso também. Mas então a sexualidade na longevidade, o que a gente tem de números importantes nos estudos? Esse aqui é um estudo interessante de 2018 que mostra que 66% dos idosos são casados ou têm um parceiro, 12% são viúvos, 15% divorciados e 7% nunca se casaram. Isso foi uma pesquisa com idosos de 65 a 80 anos. Sendo que os homens eles tinham mais chances de estarem casados do que as mulheres, né? Variando 73 para os homens e 60 para as mulheres. 92% estavam em relacionamento há mais de 10 anos e 76% concordavam que sexo é importante para o relacionamento em qualquer idade. Então, veja a importância, né? E 70% da amostra dizia-se que era sexualmente ativa. Então, a sexualidade está sim presente, é vista como importante e está presente em boa parte dos idosos também. E a sexualidade, ainda com relação a esse trabalho, fala que ela tende a diminuir realmente conforme a idade. A gente percebe que na faixa etária de 65, 70 anos, 46% se dizem ativos sexualmente. Sendo que entre 71 e 75 anos, essa taxa cai para 39. E com mais de 76 anos, entre 76 e 80 anos, somente 25% dessa população é ativa sexualmente. Mas sexo realmente é importante, é uma frase que se colocou para essa população nessa pesquisa. Sexo é importante para minha qualidade de vida? 64% concordam com essa afirmação, sendo que 70% são os homens e 40% são as mulheres. Então, a sexualidade ela está assim presente, ela é importante e deve ser trabalhada assim nesse grupo de mais idosos. Então, com relação ao envelhecimento, o que é que muda mesmo, de fato, com relação à sexualidade? No caso dos homens, né, a gente percebe que tem um processo de ereção que ele pode acontecer de forma mais lenta, às vezes é mais difícil ter uma segunda ereção, por exemplo, no mesmo dia, né? Ele pode sentir menos necessidade da ejaculação e mesmo assim se sentir prazer. Ele apresenta esse período refratário mais longo, né? Às vezes as funções do metabolismo está mais lento, então a resposta no ciclo sexual também é mais lenta, né? Então, para atingir o orgasmo tende a ser mais lento, assim como também a recuperação para ter uma nova relação sexual. E com relação às mulheres, o que acontece nessa fase? Que a gente percebe de alterações que podem ter impacto na sexualidade. Os sintomas vasomotores, aquele período do climatério importante, 40, 50 anos, até 60 anos, onde a mulher ainda sente muito aqueles calores, aqueles fogachos, isso interfere bastante na relação, com relação à sexualidade. O ressecamento vaginal é uma queixa muito frequente e bloqueador, muitas vezes, da resposta sexual. Porque o ressecamento vaginal que ocorre por conta da baixa dos hormônios nessa fase faz com que o epitélio vaginal fique realmente mais frágil, mais fino,
podendo causar mais dor por conta do atrito, e até muitas vezes infecção e sangramento. Então, isso realmente acaba sendo um bloqueio, muitas vezes, da sexualidade. Por isso é importante o acompanhamento do ginecologista para tratamento do ressecamento vaginal e promover um melhor conforto durante o ato sexual. Os sintomas vasomotores, a gente sabe que depois de um certo tempo eles tendem a melhorar, mas o ressecamento vaginal é constante. Ele só tende a piorar, na verdade, ao longo do tempo, conforme vai passando o tempo sem estrogênio. Então, esse tratamento, tanto o tratamento hormonal ou não hormonal, são importantes para a mulher, para que ela tenha uma qualidade de vida sexual aí nesse momento. Ela também pode apresentar mais quadros frequentes de gisura, infecção urinária, muitas vezes consequência também desse ressecamento vaginal. O sistema urinário é muito próximo ali do genital, em conjunto, muito próximo, então ele também é afetado pelo hipoestrogenismo. Então, tratar o ressecamento vaginal, tratar essa atrofia vaginal, muitas vezes vai melhorar essa questão das questões urinárias da paciente também. A gente sabe que por conta dessa dor, por conta da diminuição dos hormônios, fora as doenças, isso tudo pode fazer também com que haja uma diminuição do desejo sexual da libido, por consequência, né? Então, é importante também a gente sempre pensar nesses focos e trabalhar nessa mulher e promover uma qualidade de vida para ela boa com relação à sexualidade. E aí, para a gente entender um pouquinho da resposta sexual, a gente precisa entender alguns ciclos, né? A gente tem um modelo linear da resposta sexual, foi descrito por Kaplan em 1979, onde se descrevia que para iniciar a resposta sexual era necessário ter o desejo sexual primeiramente, e isso iria desencadear a excitação, e a gente sabe que a excitação nas mulheres, o foco principalmente é a questão da lubrificação vaginal, e nos homens seria a ereção peniana, e com isso, uma excitação iria desencadear o orgasmo, o prazer, depois tem um período refratário, que seria o período de descanso, sendo que algumas pessoas podem ter orgasmos múltiplos, principalmente algumas mulheres, né? Esse é um modelo linear de resposta sexual muito conhecido, muitas vezes aplicado aos homens, né? Eles respondem muito bem dessa forma. Algumas mulheres também, né, principalmente em início de relacionamento, mas existe um outro modelo que se aplica com mais frequência até para as mulheres, principalmente que já estão em relacionamento de médio ou longo prazo, que seria o modelo circular de Vasson, que foi descrito em 2008, onde ela descreve que não necessariamente é preciso ter o desejo sexual espontâneo para as mulheres para iniciar um ciclo sexual. Muitas vezes é a questão da receptividade, do estímulo sexual, de carícias, contato, intimidade. Isso faz, muitas vezes, com que a mulher fique mais receptiva para aquele ato sexual e, a partir daí, gere um desejo, uma excitação e continue o ciclo onde ela possa ter prazer, né, satisfação nessa atividade física e emocional. Então, isso seria um modelo onde fala que a mulher muitas vezes está no estado de neutralidade sexual, sem nenhum desejo, no princípio, e que por estímulos ela pode desencadear esse ciclo, e isso é um fator positivo para uma próxima relação sexual, caso ela tenha entrado nesse ciclo e tenha tido satisfação, enquanto que às vezes você tem uma resposta sexual e por algum motivo foi insatisfatória, teve dor, teve machucado, teve alguma coisa que interferiu de forma negativa, isso pode ser um fator bloqueador para uma próxima relação sexual, né? Então, tem esse ciclo que a gente deve analisar no caso das mulheres. E quando a gente percebe nos idosos, a gente tem mais quadro realmente de disfunção sexual. E as disfunções sexuais, segundo o DSM-5, ela pode ser classificada em transtorno de desejo sexual e excitação, disfunção erétil, ejaculação precoce, disfunção de orgasmo e dor genitopélvica. Além dessas questões das disfunções sexuais que a gente pode encontrar no idoso, até com mais frequência, a gente também deve pesquisar a questão das comorbidades. Muitas comorbidades podem, de fato, interferir também na sexualidade, como o uso de medicamentos, antidepressivos, hipertensivos, o uso de drogas. Tudo isso pode ser um bloqueador para o desejo sexual, pode interferir na questão da lubrificação vaginal, da excitação. A depressão, como eu falei antes, também é um fator influenciador muito importante na sexualidade, principalmente para os idosos. Tratamento de câncer,
que a gente sabe que com a idade vai aumentando, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de câncer, então os idosos acabam sendo submetidos a tratamentos que podem também, além do câncer, interferir na questão da sexualidade, né? Como quimioterapia, cirurgias, e tudo isso pode interferir tanto na parte de desejo sexual, como na excitação, e assim como na geração de dor também, né? Pacientes que usam catéter, bolsa de colostomia, ou outras bolsas, outras ostomias, né? Podem também fazer com que tenham uma dificuldade na autoestima, muitas vezes, dos pacientes, na autoimagem. E isso dificulta, muitas vezes, essa abertura para iniciar uma relação sexual ou ficar mais à vontade, né? Perda de mobilidade, né? Alguns idosos podem ficar mais acamados, ter necessidade de uso de cadeira de rodas ou algum grau de locomoção mais difícil. E isso também pode interferir nas formas que uma pessoa pode desempenhar essa sexualidade. Alterações na imagem corporal, como eu falei também antes, tanto com relação a tratamentos prévios ou a questão do envelhecimento próprio. Às vezes, algumas pessoas conseguem aceitar de forma mais fácil a questão do envelhecimento, os cabelos brancos, as dificuldades de mobilidade, as doenças que podem surgir ao longo do caminho. Essa aceitação a gente percebe que é muito mais fácil para alguns idosos e para outros não. O fato de estar envelhecendo, às vezes, pode ser muito difícil e isso também interfere na sexualidade, por não aceitação dos processos normais do envelhecimento. Como a gente vê alguns idosos que ficam muito focados, quando eu era mais jovem eu conseguia ter tantas ereções, eu conseguia ter tantas relações sexuais, eu conseguia ter mais fácil a lubrificação vaginal, acontecia rapidinho, e agora já tem uma certa dificuldade para conseguir atingir. Na verdade, a consciência dos fatores de envelhecimento e a aceitação é muito mais benéfica para a sexualidade do que ficar tentando preso naquelas funções que eram presentes quando se era mais jovem. E aí, na história, quando a gente vai conduzir, conversar com um paciente idoso, abordar essa questão da sexualidade, é um pouco mais complicado. Muitas vezes eles têm os seus próprios tabus, eles são de uma outra geração onde a sexualidade era mais restrita, tinha uma certa castração, né? Então, pouco se falava, pouco se teve educação sexual com relação à sexualidade. Então, o profissional de saúde deve ter uma empatia, um certo cuidado até nessa abordagem para saber quais são os fatores que estão interferindo com esse idoso, né? Então é importante a gente dar uma permissão, uma abertura. Esse é do método Piaget, de ano de 1976, onde você dando a abertura para o paciente expõe as suas queixas e preocupações, você deixando claro de forma amigável de que você está ali para ajudar, para ouvir as queixas. Isso facilita que ele se sinta mais confortável para dizer suas queixas e falar sobre sexualidade, né? Às vezes, você, como profissional, a gente pode fazer algumas informações limitadas, que a gente fala. Explicar esse processo de mudança física, emocional, psicológica que acontece com o envelhecimento e o quanto que isso pode influenciar na sexualidade. Você ir aos poucos explicando isso, às vezes vai ficando mais fácil para o idoso identificar as coisas que ele percebe no seu corpo e sente. E isso facilitar com que o processo de sexualidade seja mais fácil nessa idade. A gente pode fornecer sugestões específicas para tratamento de efeitos colaterais ou de tratamentos de disfunções sexuais, às vezes a questão da lubrificação vaginal. Existem medicamentos que a gente pode utilizar para tratamento, a questão para os homens, existem medicamentos para disfunção erétil, para ejaculação precoce. Então, fazer esses tratamentos e indicações quando necessário para a equipe multidisciplinar, ou com a psicologia se for necessário, terapia de casal, fisioterapia, tudo são importantes para a gente conduzir essa história sexual e promover e dar opções de melhor qualidade de vida com relação a isso para esses pacientes. E o tratamento, então, das queixas sexuais, como eu estava falando, a gente pode abordar tanto terapia de casal, quando você percebe que tem um conflito, na verdade, de relacionamento entre eles, às vezes isso é importante, fazer essa terapia.
Pode ser feito, às vezes, ajustes de medicamentos para que ocorram, a gente sabe que, às vezes, alguns medicamentos podem interferir mais, por exemplo, na libido do que outros. Então, às vezes, alguns ajustes podem ajudar. A terapia de reposição hormonal, quando indicada, se quando não houver contraindicação, também pode ser utilizada. A fisioterapia, muitas vezes, pode ser utilizada tanto para mulheres como para homens, para a questão da melhora, da questão da dor, da sensibilidade local, da excitação também melhora. A fisioterapia, fortalecimento da musculatura do solo pélvico, também é importante, né? A atividade de foco sensorial, masturbação, de orientação, do toque. Na verdade, o paciente, o casal, se tocar, fazer rotina de casal mesmo, sabe? Passeios, lembrar das coisas que eles costumavam fazer no passado, quando era jovem, ver se é possível retomar e fazer coisas voltadas para aquele momento do casal, né? Para que eles possam estimular a sexualidade. É importante também desfocar que a atividade física é um fator primordial em todos os aspectos da saúde e na sexualidade também. A atividade física ela vai promover, além de um bem-estar geral e emocional, a melhora do aspecto físico também, na questão de autoestima, tem essa melhora importante, e mesmo física, no sentido de mobilidade, né, de a pessoa ficar mais ativa. Então, isso também tudo favorece a sexualidade. O autocuidado, lembrar que não é porque deixou de ser idoso que a gente tem que deixar de lado a vaidade também, né? Então, vestir boas roupas, se cuidar, pentear, ajustar o cabelo como for necessário, ou não, usar, né, brincos, joias, se for necessário, se sentir bonita, o que for mais agradável para cada pessoa. É sempre importante focar, né, e deixar isso aberto para esse autocuidado. Mudanças do estilo de vida também fazem parte, como eu falei, juntando com a atividade física. O sono é importante, a atividade física, a alimentação, tudo isso vai favorecer que a pessoa esteja mais saudável e tenha um melhor controle, muitas vezes, de doenças, isso também favorece a sexualidade. Então, vamos falando, que é o tema nosso aqui, da longevidade ativa. Na verdade, se você for pensar na longevidade, ela deve ser começada quando a gente é jovem, né? É o ideal. Mas nunca é tarde também para começar, né? Assim como na sexualidade também. A sexualidade é um pilar importante da qualidade de vida e ela deve ser estimulada mesmo nos idosos, no intuito de ele preservar esse carinho, esse contato, caso seja cabível e necessário. Lógico. Vai ter idosos que a gente vai perceber que às vezes não vai ter mais esse interesse realmente pela sexualidade. E tudo bem. A gente deve respeitar as decisões de cada um. Mas para aqueles que ainda desejam manter aquele carinho, aquela coisa de casal, é importante sim a gente trabalhar e trabalhar todos os aspectos da saúde para que a sexualidade esteja ativa junto com a longevidade. Quanto mais, quanto antes a gente começar, na verdade, esse processo de cuidado pessoal, com atividade física, alimentação, sexualidade, relacionamentos interpessoais, melhor vai ser a nossa longevidade. Mais vai viver de forma mais saudável e feliz. Então é importante tudo isso, como eu estava falando, para esse convívio, né, dos casais. Mesmo quem não tenha um parceiro, já está viúva, a sexualidade não deixa de existir também, né? Às vezes pode iniciar um novo relacionamento, né? Ou mesmo com si próprio. O fato de, às vezes, não ter um parceiro ou uma parceira não quer dizer que a sexualidade não exista, né? Como eu falei antes, a forma de se expressar, de demonstrar a sexualidade faz bem para o autocuidado, né? É parte da qualidade de vida. O fato de se cuidar, independente se tem parceiro ou parceira ou não, é importante. Então, os relacionamentos devem ser cuidados e a conversa, o convívio, né? O fato de você poder expressar e ter essa liberdade de se soltar, ser uma coisa mais fluida e conversar com o parceiro sobre as dificuldades que vem acontecendo, assim como as coisas, às vezes, que a maturidade também traz de benefício, né? Com a experiência, também são coisas que podem ser reforçadas para que esse envelhecimento seja mais agradável e ativo, né?
realmente. E aqui para fechar, uma frase interessante sobre o envelhecimento é que o amor não é viver felizes para sempre. Isso é um conto de fadas. O amor é saber enfrentar a vida juntos. Então, reconhecer as mudanças que acontecem no envelhecimento são importantes para manter a sintonia, o entrosamento entre o casal e assim como a sexualidade, né? Então, é isso que eu tenho para falar. Obrigada. Qualquer coisa, comente aqui nos comentários suas dúvidas e estarei pronta para responder.